Olá pessoal, eu sou Isaías Graneiro, sou consultor técnico desenvolvedor aqui, SAP da Vistex, sou desenvolvedor SAP ABAP e também Fiori, e também sou desenvolvedor de integração, seja SAP PI ou CPI, ou que hoje é mais chamado de BTP CI. Hoje eu estou aqui para poder dar um curso para você de debug para funcional. E é mais voltado para a nossa área aqui da Vistex, da parte Farm, tá? Do setor Farm, aqui que a gente trabalha bastante em programas que são não habituais do dia a dia de outro consultor funcional, né? Então é bem específico o que a gente vai fazer aqui. É óbvio que eu vou passar por alguns termos mais básicos para que você entenda de fato como que funciona a linguagem ABAP, que é a linguagem de desenvolvimento de programas SAP, né? Do SAP do SAP Guia aqui, né? Não sendo a parte Fiori, que a parte Fiori é uma parte até mais complexa para você aprender a debugar o Fiori, mas na parte ABAP você vai ver que é mais simples de se aprender o debug da linguagem ABAP. Só que antes a gente precisa, obviamente, aprender alguns termos da linguagem ABAP, porque para você entrar no debug de um programa ABAP é muito simples. Para você percorrer um programa ABAP é muito simples. Agora, você saber ler o que está acontecendo ali, que é um desafio que o funcional precisa vencer. Então, é isso que eu vou fazer inicialmente. A gente vai olhar alguns conceitos básicos da linguagem ABAP e aí depois a gente mergulha de fato no debug de um programa SAP. A gente tem programas mais simples, que são geralmente os programas de relatórios que a gente tem, e a gente tem programas mais complexos, que normalmente são aqueles programas que têm várias telas, tem várias abas, então são programas mais complexos. Para você ter uma noção, o programa que tem várias abas, normalmente cada aba daquela é um programa, entende? Porque imagina, é comum você fazer um programa que imprime ali, aparece para o usuário um relatório. Então, temos uma tela de seleção, o usuário entra com alguns dados, seja contrato, seja data, seja ordens, ele entra ali com essas informações, com esses parâmetros de entrada, e na hora que ele aperta o F8, gera-se um relatório, né? Uma outra tela aparecendo um relatório. Quando você vai em um programa, que nós temos bastante esses programas aqui no Farm, que você vai em uma tela de seleção, preenche a tela de seleção com os dados desejados e você aperta ali o F8, ele vai para uma outra tela que tem um relatório. Na hora que você clica em uma nova aba, tem um novo relatório. Então é meio que isso, cada aba é um programa independente ali. Então é muito importante a gente entender essa lógica de programas mais simples, programas mais complexos, porque isso que vai facilitar o seu debug, ok? Então, eu fiz um programa, só para você ter uma noção, é bem básico, tá bom? Bem inicial mesmo, para que a gente de fato mergulhe em alguns conceitos básicos da linguagem ABAP, para que quando nós cheguemos lá no debug, seja simples a identificação do que é uma variável, do que é uma tabela interna, o que é uma estrutura, como que funciona a manipulação de dados, o que eu posso fazer para manipular um dado antes de aparecer um relatório. Tudo isso a gente vai ver. Manipulação de dados, que eu digo, é a alteração do dado. Por exemplo, eu tenho ali um imposto no valor de R$19,60, eu quero colocar R$10 para ver qual é o impacto disso no final no meu relatório. Então, você consegue fazer isso? Consegue fazer isso via debug, para ir testando alguns cenários, seja para tentar provocar um erro ou mesmo identificar um erro, ok? O objetivo aqui do curso de debug para funcional é que você consiga
encontrar determinados erros que você tenha curiosidade ali para ver o que está acontecendo por debaixo do capô ali, né, como se fosse uma analogia com o mecânico que entende cada peça no motor do carro e você consiga de fato solicitar de maneira mais pontual onde um consultor técnico ABAP ou Fiori deveria mexer ali para consertar um programa, fazer um ajuste, assim por diante, tá ok? Nós temos aqui um programa bem simples, vou até rodar ele aqui para você ver, tem só um parâmetro de entrada, que é o ano, tá bom? E aí a gente vai entender melhor como que funciona o primeiro conceito básico que eu preciso que você entenda, que é a parte de variável. Variáveis dentro de um programa ABAP, aqui na SAP, é o armazenamento de um valor em uma palavrinha que você coloca. Em uma palavrinha. Por exemplo, aqui, ó, quando toda a tela de seleção que você digita um parâmetro de entrada aqui, esse parâmetro, a partir do momento que você executa aqui, o F8, esse valor vai sumir da tela, não vai aparecer mais. Ele vai para uma outra tela e num relatório, por exemplo, falando de um programa mais simples, e esse valor pode até aparecer no relatório, mas como que esse valor daqui da tela foi transportado para o seu relatório? E outra coisa, como que esse valor aqui ele foi útil para poder fazer uma seleção, por exemplo, em uma tabela que eu tenho um filtro por data ali, por ano, como que esse valor ele é pesquisado no banco de dados, como eu uso esse valor para ir lá no banco de dados, consultar esse ano e trazer a informação que eu quero, ok? Então, por que isso acontece? Por que isso é importante o funcional saber? Porque às vezes você está digitando o 2024 aqui e está trazendo ordens de 2023 e você não quer que isso aconteça. Mas por que isso está acontecendo? Onde que o desenvolvedor errou? Você consegue identificar isso, tá bom? Ou por uma falta de atenção, ou porque aconteceu algum problema no código, está tendo um desvio de execução, que a gente já vai ver isso aqui, como que funciona desvios no código, tá? ABAP, e isso não está trazendo o resultado desejado, ou seja, o resultado que o usuário espera lá no final. Então vamos aqui voltar ao código. Então nada mais é uma variável, nada mais é que um nome qualquer. Você pode colocar o nome de uma pessoa aqui. E você atribui um dado a ela, imagina que esse KM inicial aqui seria o nome da variável do ano que eu coloquei, que na verdade aquele ano é essa variável aqui que eu coloquei, ó. Como é um parâmetro de entrada, a gente usa esse nomezinho aqui, ó, parameter, né, que é um parâmetro de entrada da tela de seleção. Esse selection screen aqui é justamente a tela de seleção. Isso aqui significa, não vou aprofundar muito, que isso aqui não é tão útil para o funcional, tá? Mas essa tela de seleção aqui, ó, selection screen, todos os parâmetros de entrada que eu desejo que o usuário entre com essa informação. E nesse caso, esse cara aqui é um ano. Então eu coloco aqui esse Pzinho, underline, que é um parâmetro de entrada, e esse ir aqui, que na hora que o usuário digitou lá na nossa tela o 2024, aquele 2024 ele vai sumir dali e ele vai ser armazenado dentro dessa palavrinha aqui, que é esse ir. Por que o ir é importante aqui? Por que essa palavrinha? Porque no decorrer da programação é muito importante que você consiga identificar o parâmetro de entrada que você colocou, por exemplo, o ano. Então, vamos supor que esse código tivesse aqui 2.000 linhas, é muito comum um código ter 2.000 linhas, 3.000 linhas, 5.000 linhas, é muito comum isso no dia a dia. E aí o que acontece? Você, no parâmetro de entrada do ir aqui, você colocou dentro desse ir o 2024. Lá na penúltima linha do código, que está lá, por exemplo, na linha 2350, se você digitar, o desenvolvedor, se você encontrar, você como funcional debugando um programa, encontrar o PIR lá embaixo, ele vai estar com 2024. Ou seja, todo o programa, ele armazenou durante todo o percurso do programa, até imprimir na tela para o usuário lá,
esse valor dentro desse nomezinho. Então, na programação, eles criam uma variável com um nome assim digitado, com o nome, porque fica muito simples de ser identificado no decorrer de todo o código. A mesma coisa, você pode copiar aqui, apertar um Ctrl F e você vai ver onde que está sendo usado para pesquisar quais informações está sendo útil esse programa esse parâmetro de entrada aqui. Então você pesquisa automaticamente, opa, olha aqui onde ele está sendo usado. Quer dizer que se o usuário digitou qualquer ano na tela, ele vai ser relevante para entrar nesse ponto específico do código? Exatamente isso. E a gente vai ver até esse loop aqui também, para quem não tem conhecimento, o que esse loop faz. Eu vou explicar também essas partes que fazem parte desses conceitos iniciais, ok? Então vamos lá, ó. Então eu vou voltar aqui em cima e eu vou só te mostrar como que isso funciona. Coloquei um ponto de parada, não se preocupe, porque a gente vai mergulhar bastante nesse ponto de parada mais à frente, depois que eu sair desses conceitos básicos aqui, e eu vou rodar esse programinha aqui, ó, tá? E eu vou colocar o 2024. Você vai ver na prática como que isso funciona em todos os programas, ó. Eu coloquei aqui, rodei o programa, ele vai parar justamente nesse ponto de parada que eu coloquei aqui. Se você não sabe o que é esse ponto de parada, fique tranquilo, a gente vai ver bastante, como dito. E isso aqui que eu quero te mostrar. Eu falei para você que aquele valor vai ficar dentro de PIR aqui. Sim, então se eu clicar 2 vezes nele, olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele apareceu a minha variável PIR e também apareceu aqui o valor que está dentro dela. Pronto. Agora pode ter 400 mil linhas no meu programa. Se eu chegar lá na minha última linha e chamar PIR lá, eu vou ter o 2024 dentro dela. Ok? É assim que funciona. É óbvio que eu posso, no decorrer do programa, e nós veremos isso, atribuir um novo valor para PIR. Isso acontece? Oxe, tranquilamente. Tratando-se de uma variável, isso é possível, porque ela varia. Então eu posso atribuir o valor que eu quiser para dentro dela, ok? Aí eu quero retornar aqui, ó, rapidinho, para a gente continuar lá no código. Vou sair daqui para continuar explicando tudo para você, esse ponto aqui, tá? Tem um breakpoint aqui e voltamos. Beleza. Aqui então, como que eu atribuo manualmente? Do jeito que eu fiz aqui, ó, eu atribuir um valor que eu coloquei na tela. Quem coloca esse valor é o usuário, é dinâmico. Isso aqui torna o código dinâmico. Agora, para fins de exemplo, eu criei aqui manualmente, colocando um valor, atribuindo um valor a uma variável. Nesse ponto, quando você visualizar uma variável, assim, ó, uma palavrinha escrita, o sinal de igual aqui, e um outro valor do outro lado, significa dizer que esse valor vai ser armazenado dentro dessa palavrinha. Então, toda vez que eu chamar essa palavrinha, pode ser lá no final do programa, essa palavrinha vai ter o número 20 dentro dela, desde que, no decorrer do programa, não tenha sido atribuído um novo valor, que é muito comum isso também. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o KM inicial com o valor de 20. Tá bom? É muito comum, e você pode tentar procurar isso no debug, que o nome da variável, que é assim, discricionário, o desenvolvedor coloca o nome que ele quiser, ele poderia colocar aqui, por exemplo, KM inicial, escrever dessa maneira, que vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Ele pode colocar o nome dele aqui, Isaías, se quiser, não faz o menor sentido, né? Mas ele pode colocar o nome que ele quiser aqui. Mas o ideal, a boa prática da programação, e é isso que você vai encontrar nos desenvolvimentos, é solicitado que o desenvolvedor utilize um nome mais claro possível do valor que ele está armazenando. Ou seja, se essa variável eu criei para armazenar um valor de 1 quilômetro inicial, então eu posso colocar o nome de KM inicial nela. Se eu criei uma variável para armazenar o valor de o valor de um KM final, então seria legal eu colocar esse KM final. Por quê? Porque lá no final do meu código, 1000 linhas para frente, se eu visualizar
a variável chamada KM inicial, eu falo, poxa, é aquela KM inicial que está armazenando justamente a quilometragem inicial aqui do meu equipamento, ok? Por exemplo. Então, aqui, ó, por exemplo, essa outra variável tem o mesmo nome, KM inicial, só que ele tem um underline e eu coloquei um compare aqui. Por quê? Porque eu vou utilizar essa variável aqui para comparar os valores da outra aqui. Então, eu tenho uma KM inicial, eu tenho um outro KM inicial que eu desejo comparar aqui. É só para fins didáticos aqui, tá? Não tem aplicação prática nenhuma isso aqui que eu estou falando, tá? Mas quando a gente for para os programas Zs, né, desenvolvido por nós aqui da Vistex, ou mesmo para os programas standards daqui do Farming, a gente vai ver muito isso aqui. A comparação de duas variáveis, tá bom? Que é o próximo tópico aqui que a gente vai falar. Então, quando eu tenho um igual, um valor aqui, e esse valor também, você precisa entender que poderia ser, por exemplo, olha só o que eu vou fazer aqui, que é muito comum você visualizar isso aqui no dia a dia. Eu tenho esse tipo aqui, não se preocupe com a declaração que eu estou fazendo aqui, porque isso aqui é de desenvolvedor, tá? Então, você não precisa se preocupar. Eu vou colocar um LV, já vou te explicar o que é esse LV aqui também, e vou colocar IR aqui, tá? Então, ou seja, eu tenho duas variáveis agora no meu programa, eu tenho do parâmetro que vai pegar do usuário, e eu tenho uma outra que eu criei aqui porque eu quero usar no decorrer do meu programa, tá? E eu vou colocar aqui, é muito comum isso que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Você pega uma variável que existe dentro do programa e eu quero pegar o meu parâmetro de entrada que o usuário digitou e eu quero colocar nessa variável minha aqui. Seja por qualquer motivo que o desenvolvedor está fazendo isso, tá bom? Ele pode usar a variável direto, né, que foi capturada do usuário na tela, ou ele pode jogar dentro de uma outra variável que ele criou no programa para fazer o que ele desejar ali, tá bom? E aí a gente precisa ir debugando o programa para entender qual foi o raciocínio que o desenvolvedor usou. Olha só que interessante o que vai acontecer aqui, ó. Aqui embaixo eu atribuí manualmente, né? É chamado na programação quando você vê um texto assim, ó, por exemplo, eu posso colocar um outro exemplo aqui, tá? Só para que eu tá vindo na cabeça, na minha cabeça aqui, eu quero colocar para você. Eu quero armazenar um texto normal aqui. E aí, nesse texto normal, eu vou colocar um tipo que é de string, que é a quantidade infinita de caracteres, tá bom? Eu posso colocar 10 caracteres também. Isso aqui não é muito relevante para o funcional, tá? Mas eu só quero te mostrar um exemplo aqui para você entender bem o que eu quero dizer. Eu posso colocar um texto aqui, ó, e quando for um texto, né, vou colocar aqui Vistex, por exemplo, tá? E vou colocar um ponto final aqui. E vou só dar esse espaço para poder ficar mais organizado aqui no programa. Olha só que interessante o que vai acontecer aqui, ó. Vou colocar esse ponto de parada aqui, que é só clicar do lado do número, tá? Aqui do numeral da linha. E aí eu vou rodar o meu código aqui, ó. Vou colocar o meu mesmo 2024 e vou rodar, ele vai parar exatamente naquele ponto de parada ali. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para facilitar. Esse PIR a gente já sabe, é aquele parâmetro de entrada que o usuário digitou para a gente, tá? Agora, olha só o que vai acontecer aqui agora, ó. Eu tenho esse LVIR aqui, que está, e ele está vazio, está zerado, tá bom? Está totalmente zerado. Na hora que eu passar por ele, e tem uma setinha aqui em cima, ou você aperta o F5, que ele vai linha a linha, isso a gente vai ver mais para frente, tá? Mas só para você entender, olha o que vai acontecer com essa variável IR aqui agora. Na hora que eu passar por ela aqui, apertar F5 ou apertar essa etapa individual aqui, ele foi o 2024 agora. Dessa variável, ele fez uma cópia e colocou o mesmo valor dentro dessa LVIR agora, tá bom? Então, é muito comum no programa, muito mais comum do que você visualizar esse Vistex aqui entre aspas. Esse aspas está aqui porque todo texto que é colocado, tá bom? Precisa ser entre aspas. Isso aqui é a regra do desenvolvedor. O texto é a mesma coisa, ó, está vazio. Na hora que eu passar por ele, olha só, Vistex vai estar agora dentro dessa variável aqui agora.
Então, esse LV texto, se tiver daqui 1000 linhas abaixo, eu chamar desde que ninguém atribuiu, ninguém colocou nenhum novo texto nele, vai ter essa mesma informação dentro dessa variável, ok? E aí, voltando no ponto que eu queria deixar bem claro, é muito mais comum, 99% dos casos, você encontrar uma variável sendo atribuída o seu valor, ou seja, passado o seu valor para outra variável, do que você encontrar literalmente o valor assim, ó, colocado assim manualmente pelo desenvolvedor e passado para uma variável. É muito difícil isso acontecer. Eu digo literalmente, tá? Digitado pelo usuário. Por que, Isaías, isso acontece? Porque a ideia de um programa é que ele se torne o mais dinâmico possível. Então, se eu estou trabalhando com variáveis aqui, ó, eu deixo que o usuário digite as informações principais e que o meu programa, com essas informações que ele digitou, eu manipulo essa variável do jeito que eu quiser. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui, olha que interessante, eu posso aqui agora, depois que ele colocou esse IR aqui, ó, 2024, eu posso pegar só 24, por exemplo, eu quero montar um novo formato de data, onde eu quero tirar o 20, eu quero só 24. Eu só me interessa os dois últimos números. Eu consigo manipular isso aqui agora dentro do meu programa, ok? Então, essa parte de atribuir uma variável para outra variável, isso aqui é 99% dos casos que você vai visualizar em todos os programas, tá bom? E aí vai ter um motivo, né? Se ele pegou essa variável aqui e atribuiu para outra, significa que ele vai mexer nessa informação. Por que, que ele quer mexer nessa informação sem alterar a original? Isaías, isso pode? Pode. O que você faz aqui, ó, por exemplo, quando eu faço uma cópia da informação que está aqui e coloco aqui dentro, ou seja, dentro de uma outra variável, é só uma cópia. Se eu vier aqui, ó, para você ver, eu vou editar aqui, a gente vai aprender isso, tá? A manipular em tempo real o dado aqui, ó. Se eu vier aqui e colocar 2025 nessa outra variável minha aqui, o IR, olha só, a minha inicial digitada pelo usuário permanece original. Então, a gente faz muito isso, o programador, ele pega uma variável e atribui o valor dessa variável a uma nova variável. Por quê? Porque eu quero permanecer o valor real, inicial, digitado pelo usuário, e esse valor IR aqui, ó, eu quero depois tirar dois valores, eu quero fazer um cálculo com ele, seja lá o que eu queira fazer, tá bom? Então, e aí eu mantenho o meu valor IR aqui inicial digitado pelo usuário. Espero que tenha ficado claro esse ponto aqui, tá bom? Por quê? Porque agora eu vou passar para a próxima parte aqui, que são os operadores, que isso aqui também é extremamente comum você encontrar em todos os programas ABAP. O que são esses operadores? Ó, nós temos dentro do código ABAP, da linguagem ABAP, nós temos uma função, uma instrução, um comando que a gente coloca, porque é o seguinte, você percebeu aqui, ó, quer ver? Ó, deixa eu rodar aqui rapidinho para ficar mais simples, para você entender. Ó, 2024, vou rodar o nosso programa e ele vai parar bem no nosso breakpoint ali. Foi. Olha só que interessante aqui, ó. Perceba que o nosso, aqui, se eu apertar o F5 aqui, tá bom? Ele vai linha a linha, a gente vai mergulhar isso daí mais para frente, mas ele vai linha a linha aqui, ó, se eu for clicando duas vezes, ele vai preenchendo, a gente já viu tudo isso. Você notou uma coisa, que o meu programa, ele executa linha a linha, uma após a outra, ó, um após o outro, ele vai linha a linha. E isso simplifica absurdamente para o funcional que vai debugar. Se você pega outras linguagens, né, como o JavaScript, é um rolo danado. Ele sai daqui, vai para outro, chama 3 outros arquivos, vira um rolo danado para você debugar, né? Agora, o ABAP ele é bem mais simples para o funcional entender. Por quê? Porque ele vai linha após linha. Só que tem alguns pontos que, por exemplo, você, como funcional, você coloca na sua especificação, ó, se esse valor que foi digitado pelo usuário
estiver em branco, ou seja, o usuário não digitou esse valor, eu quero que você coloque na tela uma mensagem para ele. Esse valor é obrigatório, meu amigo, você precisa digitá-lo. Então, quando você faz isso, a gente precisa colocar dentro do nosso código, você vai encontrar em todos os códigos, uma instrução, um comando de condição. Ou seja, se esse campo estiver em branco, você mostra uma mensagem para o usuário e não executa o programa. Por quê? Porque esse campo, ele é o principal aqui. Sem ele eu não consigo buscar a informação que o usuário deseja. Ou eu não sei qual é a informação que o usuário deseja. Entende? Então isso é chamado de desvio condicional. É quando o código ele vem linha a linha, mas chega no momento, você funcional, você pediu para que, se esse campo estiver em branco, sai fora para não dar erro, senão vai dar erro. Opa, aqui tem um desvio condicional, porque se esse campo estiver em branco, ele vai fazer outra coisa o código, ele não vai continuar mais linha a linha. Vai ficar mais claro agora, quer ver? Olha aqui, eu vou sair, tá bom? Sair de todo o código aqui, beleza. Vamos voltar. E aqui está o meu código. Beleza, ó. Olha só que interessante. Esse desvio condicional, tá? Desvio condicional porque o código vai desviar, ele não vai executar linha a linha. Pode ser que ele vai executar ou pode ser que ele vai acontecer esse desvio, tá bom? E esse desvio condicional, nós utilizamos, tem outras maneiras de se fazer isso, mas em que 99% você vai encontrar no código, é o if. O if faz isso. Ele é o se, né, que é uma conjunção condicional mesmo da língua portuguesa, o se também do inglês, né? Por isso que é o if aqui, tá? É uma conjunção, ou seja, que vai colocar uma condição ali. Se essa condição for satisfeita, se ela for verdadeira, ele vai executar o código ali dentro. Se não, ele vai sair fora do código, tá bom? Por isso que é um desvio. Ele tem essa capacidade de fazer um desvio dentro do nosso código. Então, olha só que interessante que eu coloquei aqui, ó. Vamos primeiro ler isso aqui, para que você entenda, tá? E aí depois a gente volta para o debug aqui para a gente analisar. Olha só o que eu fiz. Eu peguei o KM inicial aqui, de comparação, tá? Da minha cabeça eu criei isso aqui, não é nada prático. E eu peguei o KM inicial padrão, tá bom? E imagina que o usuário digitou, ou sei lá, nesse caso a gente resolveu colocar literal aqui para facilitar. E aí o que acontece? Eu coloquei, tem esse símbolo aqui, ó, não sei se você consegue visualizar aí, ó. Tem esse símbolo de maior ou igual. E esse símbolo de maior ou igual, ele está falando o seguinte: se o KM inicial de comparação for maior do que o KM inicial digitado pelo usuário, por exemplo, né? Se ele for maior ou igual, ele vai executar o código que está aqui dentro, tá? Então, por exemplo, se você, no exemplo que eu fiz, que eu disse, né? No programa que eu fiz recentemente, tinha lá os insumos dentro do estoque e ele vai fazer a seguinte pergunta: olha, se esse insumo for maior, a solicitação desse insumo for maior do que tem no estoque, eu não quero que ele pegue, ele não vai conseguir finalizar esse pedido, entende? Então isso aqui é uma condição. Então, se essa condição for satisfeita, isso que significa uma condição ser satisfeita? Se ela for verdadeira. Se essa condição for verdadeira, o que eu quero que aconteça se ela for verdadeira, eu vou preencher aqui, ó. Então aqui eu vou colocar o código que eu desejar aqui dentro aqui para poder criar a condição. Olha, se essa condição for verdadeira, ó, tem insumo no meu estoque? Tem. Então, vamos agora pegar esse insumo, vamos dar baixa nesse insumo, tá? E depois a gente abre a transferência desse insumo para outro centro de custo, por exemplo, tá? Então, isso daqui é o que a gente faz, o desvio condicional. Isaías, e se for falso? Se for falso, simplesmente o código vai pular tudo isso aqui e vai para a próxima linha que tem um código escrito.
é isso que ele vai fazer. Isso é o desvio condicional. Para que haja um desvio condicional, é necessário que se tenha operadores de comparação. Então, isso aqui que a gente está vendo aqui, ó, é justamente um operador de comparação. E eu tenho vários operadores de comparação. Aqui, só para você entender, ó, eu tenho aqui operadores de comparação, ó, operadores de comparação. Comparação. Eu tenho aqui, por exemplo, o maior, tá? Que é o simplesinho aqui da matemática, que a gente já viu. Esse cara aqui é o operador maior, tá? Eu vou colocar assim, ó, que acho que vai ficar mais didático aqui. Maior, dois pontos. Esse é o símbolo, tá? Esse é o operador. Eu tenho o operador menor, que é o símbolo matemático que a gente já conhece. Eu tenho o operador aqui de comparação, igual, que é esse carinha aqui, que é o igual normal, e eu tenho o de diferente, o operador de comparação de diferente, que é esse carinha aqui, ó. Você vai encontrar isso no código? Vai encontrar muito no código. É óbvio que, olha só que interessante aqui, ó. Você pode se perguntar, ué, esse igual aqui é igual a esse igual aqui? Não, não é igual. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, eu estou colocando esse valor dentro de uma variável. Agora, esse carinha aqui, ó, ele é de comparação entre valores de variável. Aí você pode se confundir, ué, mas como que eu vou saber quando é um igual de colocar o valor dentro de uma variável e quando que é um igual de comparação, esse operador de comparação? Simples. Quem vai definir isso é esse carinha aqui, ó. Esse if aqui vai definir isso. Outra coisa mais fácil para você entender, porque em vários outros momentos nós teremos esse igual como comparação, em vários outros momentos. Só que o que você precisa ver é o seguinte: toda vez que eu tenho sozinho, sem nada, sem nenhum comando antes de uma variável, desse jeito aqui, ó, limpo, ó, tá sozinho, ó. Eu tenho só uma variável, igual outra variável. Esse igual é o quê? É igual de atribuição. Ou seja, atribuir o quê? Pegar a informação que está nessa variável e colocar aqui. Ou pegar a informação que está desse lado e colocar dentro dela. Não tem nenhum comando antes aqui, ó. Não existe nenhum comando. Se eu coloco um if aqui, opa, esse igual aqui agora não é mais de colocar o dado dentro da minha variável. Esse cara aqui agora é o meu operador de comparação. Tá ok? Então, preciso ter. E como que eu identifico um comando? O azul. O azulzinho, ó. Você percebe que ele ficou azulzinho aqui, ó? Não sei se está com um zoom bom aí para você, mas ele fica, o comando, quando é um comando SAP, que é uma palavra-chave aqui do SAP, ele vai ficar no azulzinho em caixa alta aqui, tá bom? Normalmente é assim que funciona, tá? É possível estar em caixa baixa, mas azul ele sempre vai ficar. Então, quando eu tiro ele e a variável fica sozinha aqui, automaticamente o valor que está aqui vai ser atribuído. Esse igual é um igual de atribuição, tá bom? E para, assim, diferenciar, a SAP, para não confundir tanto isso, né, que na verdade não confunde. Se você começar a visualizar dessa maneira, a variável está sozinha, é atribuição, ou seja, copia esse valor e coloca aqui dentro, né? Agora, tem algum comando antes e a variável tem o igual aqui na frente, como está esse caso aqui de baixo, ó, igual, aqui é a comparação. Mas o que acontece? No dia a dia, a SAP ela já criou uma maneira de ficar mais didático ainda. Então, o que acontece? Ó, e aqui, desculpa, tá? Tem mais aqui dois aqui que eu posso colocar aqui, ó, que tem o maior ou igual, né? Faltaram esses dois aqui, ó. Sempre vem o símbolozinho de maior primeiro e depois o símbolo de igual, tá? Que você vai visualizar. E aqui nós temos o menor ou igual também. Ah, tá certo, ou igual, tá? E aí a mesma coisa aqui, ó. Só que aí a SAP, né, eu acho que, não sei, assim, o motivo, né, eles resolveram criar mais uma possibilidade de se demonstrar que é uma comparação em vez de uma atribuição, tá bom? Atribuição, lembre-se que é esse carinha aqui,
Copiar o valor dentro de uma variável. E aí tem outra maneira. Qual seria a outra maneira? A outra maneira é colocar assim, ó, maior, você coloca assim, ó, o GT, que é greater than, ou seja, maior que alguma coisa. Então, eu prefiro como desenvolvedor, tá? Não é uma, assim, obrigação, mas tem desenvolvedor que utiliza dessa maneira aqui, mas eu gosto de utilizar assim para facilitar, né? Mas, assim, não tem diferença, né? Você começa a debugar, você pega isso rapidamente. E tem o maior ou igual. O maior ou igual vai ficar da seguinte maneira, GE, que é maior ou igual, greater or equal, ok? Então, aí a gente tem aqui o menor, que é o menor aqui é o less than, né, normal, ou o menor ou igual, que é o less or equal, ok? E aqui nós temos aqui o outro, que é o equal, que é EQ, normal, tá joia? E agora nós temos o diferente, que é not equal. Então, Isaías, o que você quer, onde você quer chegar com isso? Eu consigo visualizar isso na prática? Sim. Olha só, se eu fizer aqui, ó, eu vou colocar isso aqui só como exemplo, tá? O valor inicial, vou colocar outros aqui, só para criar. Aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar todas essas maneiras aqui embaixo, ó. Então eu tenho a possibilidade de fazer o igual, você já sabe como eu tenho uma palavrinha, o comando azul aqui, o if, né, que é um desvio condicional dentro do meu código. Esse igual aqui é um igual de comparação. Esse valor que está dentro dessa variável é igual a esse valor que está dentro dessa variável? Sim. Se for, então eu vou executar o código que a lógica que o funcional deseja aqui dentro, tá bom? Então, olha só que interessante. Eu tenho a mesma maneira de se escrever isso aqui, que eu acredito que você vai achar mais bacana, né? Mais fácil de visualizar, que é o equal. É idêntico, é a mesma coisa. Só muda o meu operador de comparação que eu utilizei aqui, tá bom? Então é isso. Então eu posso utilizar esse aqui, ou posso utilizar esse carinha aqui. Você vai ver muito isso nos códigos, tá? O que é mais comum visualizar? Ó, é meio que meio a meio, assim. Acho que metade dos programadores utilizam essa maneira que é mais moderna, tá? Para se utilizar um pouquinho mais moderna, porque deixa o código um pouquinho mais claro. Mas eu vejo muito programador utilizando dessa maneira aqui também. Então é muito, assim, relativo, né? Vai muito do programador o que ele prefere, tá? Então, a mesma coisa acontece com os outros termos aqui, ó. Com os outros termos aqui abaixo, tá? Então, se eu utilizar, por exemplo, aqui deixa eu pegar pelo primeiro lá, o maior, né? Então, se eu colocar aqui embaixo, aqui, ó, o mesmo if aqui embaixo e colocar o greater than, aí vai dar a mesma coisa, tá? O GT é a mesma coisa. Você só precisa memorizar isso aqui, ou nem se preocupa se você estiver debugando um programa e encontrar dessa maneira aqui no programa, você pode pesquisar na internet que automaticamente ele vai te mostrar o que significa esse operadorzinho aqui. Isso é muito relevante porque você vai perguntar, ué, ele deveria executar aqui a função de fazer o cálculo aqui, por exemplo, a dedução. Eu tenho o valor bruto total aqui do faturamento, só que ele não está deduzindo o imposto. Por que ele não está entrando aqui? Sendo que a condição está falando, ó, se o valor bruto total estiver valor ali de faturamento total, ele deve fazer o cálculo, a dedução do imposto. Por que isso não está acontecendo aqui? Então tem algum erro que a gente precisa investigar melhor, ok? Então esses carinhas aqui são chamados de operadores de comparação. Operadores de comparação. Show de bola? Isso aqui precisa saber muito bem que está em todos os códigos ABAP. Tá joia? Isaías, e como isso funciona na prática? Vamos ver aqui no debug bem simplesinho. Uma coisa muito importante aqui que eu acho legal vocês saberem também. Por exemplo, se eu tenho um caso aqui de desvio condicional cheio de ifs assim embaixo, é muito comum que em vez de você ver if, o programador escolher colocar else if aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. É muito comum o programador
escrever, você vai encontrar assim, ó, desculpa, deixa eu voltar aqui, isso. Ó, primeiro eu vou colocar assim, ó, esse else, ó. E aí, esse else significa o seguinte, ele vai vir aqui no meu código e vai olhar, esse parâmetro aqui, esse valor que está aqui, é igual a esse valor? Aí o código vai falar assim, não, não é. Se não é, se o resultado dessa comparação for falso, o que vai acontecer? Ele vai executar o outro código aqui embaixo. Else, então, execute outra coisa. Se o meu faturamento aqui, o faturamento total, né, bruto, estiver vazio, ora, ele deu falso, porque se tivesse, se fosse verdadeiro, eu gostaria que ele deduzisse o imposto. Mas como ele é falso, eu quero que saia. Então, escreva uma mensagem para o usuário. Isso aqui pode estar no else, tá bom? Então, se isso aqui resultar como falso, ele vai executar esse código aqui. E se isso aqui resultar verdadeiro, ele executa esse código aqui dentro e não vai executar o código que está aqui dentro, que é uma mensagem aqui, por exemplo, tá? Só para fins de exemplo aqui para você entender, tá joia? Que é uma mensagem. Então, esse desvio condicional é extremamente importante para você saber disso, tá? Outra coisa que é muito importante você saber, além do else, em vez de você colocar um monte de if assim embaixo, que nem eu coloquei, ó, compara se ele é igual, compara se ele é maior, compara se ele é menor e assim por diante, é muito comum também você encontrar esse else if. Esse else if aqui é a mesma coisa que aqueles ifs, um embaixo do outro. Então, se eu pegar esse carinha aqui do jeitinho que tá aqui, ó, igual, e colocar, eu não vou colocar esse igual, porque o igual eu só mudei o operador aqui, tá? Então, ele é igual, igual. Eu só vou colocar um operador diferente, ó, e colocar isso aqui, e eu vou colocar uma message de igual aqui, por exemplo, né? Tá? Só para você entender. Aí eu coloco uma mensagem aqui, que é uma mensagem escrito que ele é igual. Quer ver? Ó? Você vai entender certinho que eu vou criar em tempo real aqui isso aqui. Quer ver? Ó? O valor é maior. É maior. E aí eu vou colocar aqui um tipo da mensagem, um tipo de informação, que é bem legal, que aparece o pop-upzinho na nossa tela aqui. Ó. Eu vou colocar aqui agora, ó, else if, ó. E aí a gente vai para o debug, tá? Ó, eu vou colocar aqui, o valor não é igual. E aí ele vai ficar ruim aqui. Eu vou tirar esse else aqui, tá bom? E vou colocar só para te explicar o else if aqui. Não, vou até aproveitar esse aqui, ó. Peraí, rapidinho. Que é maior. E aí else if, né? Que é o mesmo. E vamos colocar um valor que é menor aqui, ó. E a gente vai copiar todo esse carinha aqui. E só que dessa vez, a gente vai colocar ele como menor aqui, ó. O símbolo de menor. Para facilitar, vou pular uma linha aqui para ficar mais didático, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó, e aqui em vez do breakpoint, eu vou colocar essa mensagem aqui que a gente vai ver na tela isso aqui acontecendo. Mensagem, o valor é igual. O valor é igual. Então, eu tenho aqui, ó, olha só que interessante. Eu tenho aqui o seguinte, se o valor for igual, o de comparação, de KM inicial com o KM que eu quero comparar, por exemplo, eu quero que você execute, seja lá o que for, né? Geralmente a gente vai fazer o quê? Faço o apontamento de horas desse equipamento, registrando o KM atual, enfim. Aqui, eu só vou imprimir uma mensagem na tela para ficar mais didático. Ó, ele é igual, então ele executou isso aqui. Se ele executou isso aqui, ele não executa mais nada. E aí que ele vai pular esse end if e vai pegar o próximo código que estiver escrito aqui embaixo. Isso é desvio condicional, tá bom? Agora, se isso aqui for falso, ele vai tentar nesse próximo end if aqui. Ó, o valor é maior? Sim, o valor é maior. Então executa esse cenário que eu preciso, que o funcional vocês quem determina. Ó, se ele for menor, você vai executa isso aqui, tá bom? Então, enfim, vamos visualizar isso aqui na prática para ficar bem didático esses operadores de comparação, que é extremamente importante, tá?
Então vamos aqui, colocar um breakpoint aqui e vamos rodar o nosso programinha. Colocamos aqui, nem precisaria colocar, né? Porque a gente nem está tratando dessa data aqui agora. E aí, na hora que a gente rodar aqui, ó, ele vai parar lá no nosso if aqui. Só que o interessante é que ele já capturou os dados aqui em cima. Deixa eu dar um zoom para você, ó. A gente vai comparar esse carinha aqui com esse aqui de baixo, esses dois, né? Então nós temos aqui, por exemplo, 50 e 20 o valor, ou seja, o valor de comparação, esse valor aqui, o primeiro valor, ele é maior do que o nosso padrão aqui em cima. Ou seja, onde que ele vai executar? Qual código que ele vai executar? Esse código aqui da 46, da linha 46, tá? Então vamos analisar? Vamos lá, ó. Nesse momento que eu apertar aqui o F5, ele vai fazer a comparação. Ele vai olhar, ó, deixa eu só colocar do jeitinho que tá aqui, ó, que ele sempre faz da esquerda para a direita. Ele vai perguntar, o valor de comparação é igual? Não, não é igual. Então ele vai pular ali, vai para o próximo. Olha onde ele veio. Ele veio para a linha 45, que é o próximo operador de comparação que ele vai fazer. Esse valor aqui, o de comparação, ele é maior do que o valor padrão? Nossa, ele é maior. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai entrar e vai executar essa linhazinha 46 aqui, ó. Veio para a linha 46, tá vendo? Então nesse momento, ele vai aparecer uma mensagem para mim na tela. O valor é maior. Esse é o comando de aparecer na minha tela, ok? Na hora que eu apertar aqui o avançar, ele vai voltar para o meu debug e ele vai vir nessa próxima aqui, mas ele vai pular isso aqui. Por quê? Porque ele já executou aqui em cima e esse cara aqui vai ser falso automaticamente, tá bom? Ele vai pular porque esse aqui vai ser falso, porque ele é ao contrário do que está aqui em cima. E ele vai vir para a próxima linha executável do meu programa. Então aqui ele vai vir, olha só, veio para a minha próxima linha executada do meu programa, tá bom? Só para você entender como que funciona esse conceito de operadores de comparação, tá bom? Show de bola? Então vamos voltar para o nosso programa aqui e a gente vai para o nosso próximo tópico aqui dos nossos operadores de conceitos básicos também, que é extremamente importante. Vamos lá. Além desses comparadores, né, desses operadores de comparação, a gente precisa entrar agora nos chamados operadores lógicos. O que são esses operadores lógicos? Os operadores lógicos, eles também, juntamente com os operadores de comparação, eles vão dar uma alternância ou ele vai perguntar, fazer uma soma entre duas comparações. Vou mostrar isso para ficar mais tranquilo. Olha só na nossa tela. É possível que eu queira examinar aqui, ó, tá? Deixa eu só aproveitar, vou aproveitar esse código aqui para ficar mais claro. Tá, eu posso apagar isso aqui, eu quero deixar somente um para facilitar o aprendizado aqui, ó. É possível que eu queira, vou colocar o EQ aqui, tá? Para ficar mais bacana para a gente visualizar. É possível que, além de comparar o meu KM inicial, eu queira também comparar o meu KM final ao mesmo tempo. O que você quer dizer, Isaías? Eu quero dizer o seguinte. Vamos supor que eu quero analisar o seguinte. Tanto o KM inicial quanto o KM final precisa ter um valor preenchido, por exemplo, tá? Nós temos aqui uma maneira, olha só, até foi muito bom que eu vou te mostrar uma maneira que é muito comum os desenvolvedores utilizarem, ó. Eles utilizam assim, ó, normalmente, tá? E aí eu volto para essa parte de unir ou dar essa alternância, tá? Olha só que interessante aqui, ó. Eu vou utilizar somente esse inicial aqui, ó, que é esse primeiro, e é muito comum os desenvolvedores utilizarem o seguinte. Eu quero saber o seguinte, se esse valor inicial, quer ver, ó, para ficar bem, que é muito feito no dia a dia, com parâmetros de entrada, eu vou examinar esse aqui, ó, se o meu IR aqui, que é digitado pelo usuário, se ele foi preenchido ou não. Como que eu faço isso? Tem um comando específico em ABAP
que examina se esse carinha aqui, se um parâmetro de entrada ou uma variável, tanto faz, se foi digitado um valor nele ou não. Esse comando é chamado de, também é uma comparação. Ele está comparando o que, Isaías? Está comparando se está vazio ou se está preenchido. No exemplo anterior, nós comparamos que ele, considerando que ele já estava preenchido, ok? Considerando que ele já estava preenchido, mas aqui eu quero dar um passo atrás ainda. Eu quero examinar se ele estiver preenchido, então faça isso. Se ele estiver vazio, eu quero que você não faça nada, ou mostre uma mensagem na tela, assim por diante. Então olha só que interessante, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Tem um comando que é chamado de isInitial. O que isso significa? Ele vai fazer uma comparação seguinte. Esta variável aqui, no nosso caso, é uma variável de um parâmetro de entrada. Ele está inicial, ou seja, ele está vazio. Ele está inicial no sentido seguinte: nada foi feito de diferente desde quando ele foi criado, ele é inicial, ele está em branco, tá? É isso que significa. Então, se ele for inicial, a gente vai colocar uma mensagem aqui também, quer ver? Para ficar bem didático para você entender isso aqui, ó. Uma aspas, né? São duas aqui na verdade. O campo está vazio. O campo está vazio. Tá? E vamos colocar esse tipo aqui. É um tipo só para aparecer a telinha na nossa tela ali, tá bom? Para a gente confirmar. Então, olha só, aí eu posso colocar aqui, vamos usar o else, já vamos aproveitar aqui que eu falei do else, né, e a gente não fez nenhum exemplo prático com ele. Isso aqui é muito importante. E vamos colocar aqui, ó, mais uma mensagem, o campo está preenchido, foi preenchido, né? Foi preenchido. Ok, beleza, foi preenchido, está vazio, ótimo. Então, aqui nós temos um desvio de condicional também. Só mudou o quê? A maneira de comparar. Eu tenho esses operadores aqui de comparação, tá? E eu tenho também esse operador de comparação que vai analisar se ele está vazio ou não, ok? Então, olha só que interessante aqui, ó. Vamos colocar aqui um ponto de parada aqui, precisa estar ativo. Vamos ativar o programa. E aí a gente vai e roda o programa aqui só para a gente fazer essa análise. Vamos primeiro preencher, tá bom? 2024. Olha só o que vai acontecer. Ele vai lá no nosso debug, onde a gente colocou o ponto de parada, e aqui ele vai entrar onde? Ó, ele está inicial, ele está vazio, entenda o inicial como vazio, tá? Então, ele está vazio? Não, a gente preencheu ele, não é à toa, se a gente clicar duas vezes nele aqui, olha só, vai mostrar que ele está preenchido. Porque se ele estivesse vazio, estaria 000 ali, tá bom? Então, olha só que interessante, então nesse caso, como ele está preenchido, ou seja, não está em branco, vai acontecer um desvio condicional aqui, porque essa operação aqui ela é falsa, então automaticamente a gente vai cair no resto. Então, executa isso aqui, tá bom? Isso aqui a gente vai ver em todo o código ABAP que a gente foi encontrar. Olha só onde ele veio, na linha 45, e vai mostrar essa mensagem para nós aqui, ó. O campo foi preenchido. Então, ok, isso é um desvio condicional, tá? Agora, tem uma outra maneira, é a última, e a gente já vai lá para a parte de alternância, tá? Que eu quero te mostrar. Olha só. Fim, voltou. Aqui, ó. Que é o seguinte, aqui eu inverto. Eu coloco o seguinte, is not initial. O que isso significa? Significa o seguinte, esse campo não está inicial. Não está inicial significa que agora ele está preenchido, tá? Eu sei que pode fazer uma confusão, mas é assim que funciona e a gente tem que saber isso aqui. E desenvolvimento ABAP tem muito esse is initial, que é em branco, ou não initial, que é preenchido, tá? Então isso aqui tem que saber, não tem jeito, tá? Que a gente vai encontrar em muitos códigos standards também em Zs bastante. E aí nesse caso é o seguinte, agora se ele está preenchido, agora a mensagem muda, né? Então, ó, está preenchido. Tem que voltar aqui, ó.
Agora, essa mensagem tem que vir para cima, porque foi mudado aqui o que foi feito. Então, nesse caso, né, só para ficar a mensagem coerente, tá? Não precisava, mas só para não dar um bug no cérebro nosso aí na hora dele imprimir a mensagem. Eu nem vou rodar isso aqui, mas saiba o seguinte que agora como se a gente preencher, tá bom? Se a gente preencher lá. Porque e se, Isaías, e se ficar vazio? Se ficar vazio, esse cara aqui que está falando que ele está preenchido, ó, is not initial, não está em branco, não é inicial. Ou seja, se você preencher o campo de entrada, ele vai executar 43 aqui. Agora, se esse cara for falso, ele vai cair nesse cara aqui, tá bom? Vai cair nesse cara aqui. Qual é a diferença, só para você entender rapidamente? Isaías, naquele caso você usou o if, else if, e agora está só o else. É quando eu só tenho duas comparações para fazer. Ou ele está preenchido ou não está, só tem duas. Agora, eu usei o else if porque eu queria fazer várias comparações ali uma embaixo da outra. Então, ele é maior? Ah, ele não é maior. Poxa, mas pode ser que ele seja igual, hein? Aí, então, eu quero ver também se ele é igual. Ele é igual porque se ele for igual, eu tenho uma maneira específica para executar, fazer um cálculo específico. Se ele é maior, eu tenho outro tipo de cálculo para se fazer. E se ele for menor, eu tenho outro tipo de processamento para fazer. Então, levando em consideração no exemplo do insumo, se é igual ao que eu tenho no estoque, beleza, pode prosseguir. Se é maior do que eu tenho no estoque, a solicitação de insumo que eu estou fazendo, poxa, eu não posso executar isso, entendeu? Eu não posso fazer essa execução porque eu vou mostrar a mensagem de erro agora. Agora, se a solicitação é menor do que eu tenho no estoque, é igual, é a mesma coisa que se fosse igual, beleza, então nesse caso eu posso unir. Eu posso colocar, então, menor ou igual. Aí é só um else if que eu posso colocar, ou então só um else que você vai encontrar. Depende muito do cenário, da lógica de processamento que é necessária no programa em si. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Eu quero que você entenda aqui, né, dessa parte básica ainda, que nós podemos unir isso aqui. Eu posso comparar, por exemplo, ó, isso aqui que eu quero fazer, que nós temos o KM inicial, tá bom? O KM inicial aqui, vou apagar isso aqui, tá bom? Nós temos o KM inicial e eu quero perguntar, porque se ele for em branco, eu quero que ele faça uma execução, tá? Que isso aqui você já viu, tá tranquilo. Só que é interessante, porque eu posso, em um mesmo if, e é muito comum você encontrar isso também, por isso que eu estou trazendo aqui, fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Então, ou seja, além de o KM inicial ele estar em branco ou não em branco, eu também quero verificar se o valor final está em branco ou não. Isso é possível numa mesma linha? É possível numa mesma linha. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero, se o KM inicial estiver em branco e também o KM final também estiver em branco, eu quero que apareça uma mensagem para o usuário, falando assim, eu preciso que o KM inicial tenha alguma informação e também o KM final tenha também uma informação. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, ó, a gente poderia colocar o seguinte, qual é o comando que eu coloco se eu quero verificar se as duas estão corretas? Você já viu que esse aqui está correto, né? E aqui eu quero colocar isInitial também. Só que como eu quero fazer essas comparações de uma vez, eu preciso colocar o comandinho end aqui. Que eu quero fazer o seguinte, eu quero comparar se esse cara aqui é verdadeiro e também se esse cara aqui é verdadeiro. Se ambos forem verdadeiros, ou seja, se tanto a variável de KM inicial está vazia, quanto também a de KM final estiver vazia, aí sim eu quero que apareça uma mensagem para o usuário. Então, nesse caso, eu posso criar várias coisas aqui, ó. Mensagem, ó, KM inicial vazio e KM final vazio também. KM inicial vazio e também KM final vazio. Eu posso criar dessa maneira aqui, tá bom? E aí vai ficar dessa maneira. Você vai ver, é muito comum isso aqui nos códigos que nós vamos debugar.
Tá joia? Então, eu posso fazer isso também com not? Posso fazer isso também com not. Agora, tem uma maneira que a gente faz aqui também, tá? O not que eu digo, tá? Se ele está preenchido, is not initial. Eu também posso fazer isso aí com not, tranquilo. Tudo que nós fizemos aqui, inclusive esse carinha aqui de cima, ó, o maior, o igual, vou te dar um exemplo já já, como você vai visualizar isso no código, a gente pode utilizar o comando end, que eu estou comparando esse e depois eu comparo esse. Ambos precisam ser verdadeiros para a gente executar o que está aqui dentro. Só que tem uma maneira também que a gente utiliza, que é o ou. Por quê? Você pode falar o seguinte, ó, o KM inicial, ele pode estar vazio, e também o KM final também pode estar vazio. Nesse caso, eu quero que ele mostre a mensagem, porque eu preciso de ambas as informações preenchidas. Agora, pode ser que no programa, tanto faz. Se uma estiver preenchida, já é suficiente para mim. Para mim, eu já aceito. Então, o que eu quero dizer é alternativo. Vou te mostrar na prática aqui, ó. Eu posso utilizar o OR aqui, que ele vai fazer o seguinte, não são as duas informações que estão vazias. Tanto faz, se uma ou outra estiver vazia, eu quero que esse código execute aqui. Então, o que eu quero te dizer, do jeito que a gente tinha feito aqui o end, olha só, o end aqui, ó, significa o seguinte, ele só vai entrar e executar aqui o cenário que você deseja, funcional, quer que o programador faça, vá numa tabela específica para executar, somente se ambos forem vazios. Nesse caso, vá e consulte uma tabela tal para pegar o KM inicial e o KM final, se os dois estiverem vazios. Tá? Agora, se o KM inicial ou o final, tanto faz, um ou outro, estiver vazio e um preenchido, eu quero que faça um outro processamento. Como que isso acontece? Olha só. Se eu pegar aqui, ó, se o KM inicial ou o KM final estiver vazio, você vai executar uma mensagem aqui agora. Quer ver? Ó? KM inicial vazio ou KM final vazio. Então, é o seguinte, ó, vamos ver na prática isso aqui, ó. Quer ver? Para ficar bem claro mesmo isso aqui, ó. A diferença do E e a diferença do O. Do E também, né? A gente colocou, deixa eu colocar o AND aqui, que a gente tinha feito com o AND aqui em cima, e o OR aqui embaixo, para a gente prosseguir no debug, você vai ver que incrível que isso aqui vai ficar. E também, foi assim que a gente colocou a mensagem, ó. Olha só que massa. Vamos lá, vamos ver isso aqui agora. Olha que interessante. Vamos colocar o nosso ponto de parada aqui e eu vou simular a entrada em um e a entrada no outro aqui. Coloquei a data, não precisava, tá? Aí, maravilha, ó, chegou aqui. Olha só que interessante. O KM inicial está preenchido? Sim, está preenchido. Ou seja, isInitial, né, vai dar falso. Concorda? Vai dar falso. Por quê? Aqui eu só quero que executa se ele estivesse vazio. Porque ele é isInitial. Olha que interessante aqui embaixo agora. Então ele vai pular esse bloco de código, vai pular esse if. Pulou. Agora, olha só que interessante aqui, ó. Nós temos o KM final, também está preenchido. Então, se o KM inicial ele está vazio, ou o KM final está vazio, ele vai entrar aqui. Mas você vai falar assim, Isaías, ambos estão preenchidos. Verdade. Mas olha só que interessante, se eu apagar aqui ele vai entrar ali. Ele entrou ali, tá vendo? Se eu apagar ele entrou. Ah, mas e se tivesse preenchido? Eu apaguei, tá? Eu vim aqui, manipulei manualmente o dado em tempo real. Vou voltar aqui em cima, ó. Tá? Depois eu ensino como que volta, tudo certinho. Aqui ele vai pular, ó. Pulou esse trecho de código. Por quê? Tanto esse aqui está preenchido, quanto esse está preenchido. Às vezes, mas é a mesma coisa que está aqui em cima. Não é. Aqui em cima, ambos precisam estar vazios. Vou te mostrar aqui agora, ó. Se eu apagar o KM inicial,
Ó, 0. Esse cara aqui, ó, é inicial. Esse aqui é verdadeiro. Verdade. Verdade. Mas esse cara aqui é falso. Porque o KM final aqui, ó, ele está preenchido. Se ele está preenchido, ainda assim ele não vai executar o que você deseja que você colocou na EF, tá? Então, nesse caso aqui, ele vai pular aqui, mas ele vai entrar aqui. Por quê? Porque esse aqui, o final, por mais que ele não seja inicial, por mais que ele esteja preenchido, eu me contento somente com uma alternativa verdadeira. Isso é a alternativa, a alternância. O OR faz isso. Então, se um dos dois for verdadeiro, eu executo o código que você quer. Se o KM inicial ou o KM final está em branco, execute isso aqui para mim. Tá? Eu me satisfaço com isso. Agora, esse aqui não, olha só que interessante. Ele vai pular o primeiro, porque AND, ambos precisam ser vazios para que execute aqui. Agora, esse aqui, só um precisa ser vazio para que ele ingresse e execute a mensagem aqui do KM vazio, tá bom? Fechou? Então, isso aqui é um exemplo bem simples, tá? Se você não consegue visualizar na prática, não se preocupe, porque no código, o que eu quero que você entenda aqui não é a lógica de um cenário real. Não, eu quero que você foque no operador. É o operador que a gente está vendo aqui. E a gente viu o operador aqui, lógico OR, e também o AND, que é extremamente importante, que ele está em vários lugares e também junto com os operadores de comparação. Tá bom? Show de bola? Tem um materialzinho aqui com resumo, tudo certinho para vocês. Vamos para os operadores matemáticos e aí a gente está chegando um pouco assim ao fim desses conceitos básicos aqui, tá bom? Então, vou voltar rapidinho aqui, ó. Vamos lá, deixa eu executar bem rápido. E esse aqui é bem simples, tá? Os operadores matemáticos é bem simplesinho, mas é bom a gente passar por eles aqui. Nós fazemos aqui, ó, dentro do ABAP, tá? Eu só vou criar aqui algumas variáveis, tá? Que o ABAP eu preciso criar. Então, eu vou criar aqui número 1, número 2, número 2, e tá bom. E aqui a gente vai colocar um ponto final, e aqui tem que ser vírgula. Esse carinha sai fora aqui. Pronto. Tá? A ideia não é, óbvio, né, aprofundar em termos técnicos a ABAP aqui. É só o mínimo necessário para que você faça um excelente debug lá. Aqui, ó, olha só que interessante. Nós conseguimos aqui colocar, ó, eu posso até colocar, em vez do ir aqui, eu vou colocar número 1. Olha que interessante, ó. Esse aqui eu vou colocar total. Total, só um segundinho. E aí a gente vai colocar aqui, ó. E de entrada eu vou colocar número 1. O usuário vai digitar isso pra gente, tá? E esse aqui eu vou colocar, esse izinho aqui é de número inteiro, mas isso aqui não é relevante para o funcional. Aqui o número 2. Número 2, que eu vou deixar para o usuário fazer isso, vai ficar bem dinâmico. E aí o que nós faremos aqui, ó, esse que eu posso até apagar, porque eu deixei que o usuário fizesse a entrada desses valores. Legal. Nós temos o total, e o total sozinho, uma variável sozinha, quando eu coloco o igual, eu sei que tudo que vem aqui na frente vai ser colocado nela, ok? O valor que o usuário colocou, o primeiro valor que o usuário colocou, eu vou somar com o segundo valor que o usuário colocou. Isso aqui é o quê? É um operador matemático, tá bom? Só para você ter ciência. Olha só que interessante, na mesma variável, eu agora quero fazer a subtração de um valor para o outro. Na mesma variável, eu quero colocar agora a multiplicação de valores, asterisco. Aqui já ficou diferente do que a gente usa na matemática normalmente. E a divisão é uma barra, tá bom? Isso aqui, então nós temos os operadores matemáticos. É bem simples isso aqui, tá? Então se você visualizar desse jeitinho descrito num código, nós nada mais que estamos fazendo uma operação matemática. Então a gente está somando dois valores. Que valores? Os valores que está dentro dessa variável e o que está dentro dessa variável. E o resultado disso aqui vai ser armazenado nessa variável total aqui, tá bom?
A mesma coisa, ué, mas o que vai acontecer com esse valor quando essa operação for feita aqui, essa nova operação? Simples, ele vai ser reescrito. Esse total aqui vai evaporar e vai ser reescrito aqui. Ah, mas eu quero que esse valor permaneça. Aí eu preciso ter novas variáveis, por exemplo, total de adição e assim por diante. Total adição, total soma, né? Soma ou subtração e assim por diante. Você vai ter que colocar um total para cada coisa. Nesse caso, eu estou reescrevendo cada variável. Vamos analisar isso aqui em tempo real? Só para analisar, tá? E aí a gente já está com o pé no debug aqui. Espera aí que deu algum errinho aqui. Deixa eu analisar aqui. Can be the parameter 1 here can be up 8 caracteres, tá? Ah, foi muito grande aqui, ó. Os caracteres aqui, tá? Então, colocar número 1 e número 2 e automaticamente, obviamente, nós precisamos mudar tudo aqui, porque senão essa variável não existe mais, né? Que a gente sumiu com ela ali, ó. Não pode ser maior do que 8. Aqui, bem lembrado. É só questão do nome, tá? Nome da variável, e isso acontece aqui em parameters, tá? É desconhecido aqui. Esse pair, eu tirei o pair, ele não existe mais. Isso ele não existe mais automaticamente. Eu vou deixar ele lá em cima, vai? Que a gente vai utilizar ele aqui. Espera aí, só um minutinho. Aí a gente precisa usar o tipo do ir aqui, que tinha sido usado. E aí PSIR, se eu não me engano, é esse o nome lá. PSIR. Pronto. Arrumou, agora vai dar tudo certo. Esse é o desafio do ABAP todo dia, né? Tudo que ele faz, checa, dá errado e precisa arrumar. Normal. Vamos lá. Aqui então, na hora que a gente executar, vai aparecer agora mais 2 números, tá? A gente tem a data, que é irrelevante para a gente, e vamos colocar aqui 10, 5 aqui, por exemplo. E vamos lá ver como é que vai se comportar o nosso código, tá? É bem simples esses operadores matemáticos para a gente ver no dia a dia aqui, quando a gente vai fazer um cálculo de imposto e assim por diante, né? Então aqui nós temos, olha só, o parâmetro de entrada 1 aqui, ó, olha só, a gente digitou 10, o parâmetro de entrada 2 a gente digitou 5. E na hora que a gente colocou o maisinho aqui, olha só o que vai acontecer aqui no total, ó. Total foi para 15. Ai, que legal, foi para 15. Agora, o 1 não foi modificado, ó. O 2 também não foram, ambos não foram modificados, né? Então agora o total nosso vai mudar, porque eu atribuir agora lá 5, ó, 10 menos 5, deu 5. Agora, 10 vezes 5, agora vai para 50. Agora, 10 aqui dividido por 5, vai para 2, né? Então é isso que são os operadores matemáticos, tá bom? Muito importante saber essa parte de variável, de operadores matemáticos, de operadores de comparação, que é extremamente importante. Show de bola? Agora, a gente vai falar de um conceito que ainda está no conceito básico, mas é extremamente importante falarmos de tabela interna. Uma tabela interna, assim, ó, nós temos dentro da SAP, do ABAP, a diferença entre tabela do banco de dados e tabelas internas. Tabela do banco de dados, o funcional ele é perito nisso, né? Porque ele vem aqui na SE16N e ele coloca aqui a GMAG-SEC, por exemplo, e ele vai e visualiza todos os dados, né? Aqui tem todos os campos da tabelinha, beleza? E aqui tem todos os dados. Isso aqui é uma tabela o quê? É uma tabela do banco de dados. Isso aqui é uma tabela do banco de dados. Significa que ela está registrada e armazenada no banco de dados, tá bom? Seja na SAP, na Azure, na nuvem, enfim, tá? Está registrado esse dado aqui. Só que nós temos um outro conceito, que é o conceito de tabelas internas. Tabelas internas nada mais são que uma cópia de uma tabela do banco de dados que só existe enquanto o programa está rodando. Não é à toa que, só para você ter uma noção, ele vai lá no banco de dados, consulta o banco de dados, faz uma cópia dessas informações e traz enquanto o programa está sendo rodado. Então, o que eu quero te dizer, quando você faz um programa para poder gerar um relatório,
aquele relatório que apareceu na sua tela não é a tabela do banco de dados. Não é. Não é à toa que se você apertar o voltar aqui em cima, tá? Quando você está no programa, não quando você está aqui na SE16N, aqueles dados se perdem, somem, são apagados. Isso é o conceito de uma tabela interna. Ela só existe enquanto o programa está rodando, tá bom? É chamado, na linguagem técnica do desenvolvimento, runtime, ou seja, ela só existe enquanto o programa está em execução. E olha só que interessante isso que eu quero te dizer. Se você apagar um valor de uma tabela interna, você não vai apagar um valor lá do banco de dados. Por quê? Porque nós estamos trabalhando de uma tabela interna. Vamos ver isso aqui na prática que vai ficar bem melhor para você entender. Mas, olha só que interessante. Quando eu vou... Mas o que acontece, né? O que eu ia dizer é o seguinte. Ela é uma cópia. Tudo que tem no banco de dados eu posso trazer ou não para o meu programa. É uma consulta que eu faço. Essa consulta a gente vai visualizar muito bem. Deixa eu sair do programa aqui, voltar lá para o meu código, que lá está bem detalhado essa parte aqui dentro do meu código. Ó, isso aqui, por exemplo, eu não trouxe porque a gente não colocou data, tá? Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu preciso fazer um limpa nesse código aqui porque eu... Peraí, deixa eu só apagar aqui os excessos que eu fiz, as anotações, para ficar mais claro o que eu havia preparado aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, ótimo, tá aqui. Quando a gente faz uma consulta, e vocês funcionais são muito bons nisso, né, de falar para o desenvolvedor, olha, eu quero que o usuário, ele pega esse valor aqui que digitou, ele vá até a tabela tal, com esse dado de entrada, consulte isso, isso, isso e aquilo. Por exemplo, você tem aqui, ó, no próprio exemplo que eu coloquei na SE16N, da GMAG-SEC aqui, ó, temos o campo de entrada aqui de ano, tá vendo? Olha só, se eu rodar aqui, ele vai trazer todos os anos que tem no banco de dados. Ele tem uma limitação aqui, né, de 500 registros, apesar que aqui não passou de 75, por ser um ambiente de desenvolvimento. Então, olha só, eu tenho aqui o campo ano de safra, que ele tem todos os anos aqui, né, de safra aqui registrados. Aí, olha só que interessante aqui, ó. Eu consigo, na hora que eu for fazer uma cópia dessa... Vocês fazem muito isso. O funcional fala assim, ó, eu só quero que traga o ano que o usuário digitou na tela. Então isso aqui é muito interessante de ser feito, ó, porque na hora que a gente roda o nosso programa, aqui, ó, eu consigo fazer a seleção dos dados na GMAG-SEC somente pelo campo que o usuário digitou aqui, no IR. Então se eu for aqui, ó, eu coloquei aqui também, né, esse dado aqui, que é a parte do acordo, somente se o acordo não for vazio, né, mas aí teria um erro na tabela aqui, né, mas eu quero que fique mais claro para vocês aqui, ó. O campo de ano é esse SIR aqui, ó. Então vou colocar o SIR e olha só que interessante, eu só quero o ano que o usuário me pediu na tela. Então eu pego aqui o meu pezinho e eu posso colocar o igual aqui também, porque é um operador de comparação, ou também eu posso colocar o meu EQ aqui, e é o meu campo de entrada. Então você vai encontrar guarde isso aqui, ó, select. Esse select está trazendo, esse asterisco aqui na frente, ele está trazendo todos os campos da nossa tabela GMAG-SEC. Então, esse select significa o quê? Selecione, vá lá, dá aqui a origem, vai lá na origem. Qual é a origem? A minha GMAG-SEC. Selecione todos os campos que existem lá. Eu conseguiria, por exemplo, colocar o seguinte, só quero que traga os meus acordos aqui, os meus acordos aqui, tá? Então, ó, eu só quero que você traga somente um campo, o acordo. Aí eu teria que colocar especificamente o nome do campo aqui. Se você colocar asterisco, automaticamente ele vai trazer todos os campos da minha tabela. Vai trazer a cópia idêntica da minha tabela aqui. Tá bom? E aí que é interessante aqui, ó. E armazene, coloque dentro, into table,
coloque dentro de uma tabela interna. Toda vez que você visualizar o select aqui, from é a origem da consulta que ele vai fazer, tá? Vai colocar dentro de uma tabela. Qual tabela? LT-GMAG-SEC. O que significa LT? Local Table, ok? Que é uma tabela local aqui, é uma tabela interna. Olha que interessante o que vai acontecer aqui agora. Na hora que a gente rodar esse programa, e você vai olhar, vai visualizar isso aqui muito bem no debug, tá? Eu preciso ativá-lo aqui. Pronto. Na hora que a gente rodar esse programa aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar isso aqui, que você já saberia, essa informação. Ó, vamos colocar 2024, que eu sei que tem registro em 2024 lá que eu vi. Ele vai entrar no meu debug aqui, tá? Ele parou nesse breakpoint aqui porque ele fez uma análise de comparação que a gente havia feito lá com o nosso KM final aqui, tá? Desconsidere isso, que ele vai para o nosso próximo aqui. Olha só que interessante. A nossa GMAG-SEC, esse into table aqui, ele está vazio. Por quê? Porque é uma tabela que ela foi criada pelo programa. Assim que você apertou, colocou a transação do programa, assim que você colocou executar no programa, essa tabela aqui, ela foi construída na memória do seu computador que está rodando ou do servidor, né? Que ele está sendo rodado aqui. Então, na hora que você faz essa seleção, passa para um select, isso aqui é a chave de um debug, para a gente entender as variáveis, isso aqui que eu estou te falando, ela está vazia. Onde que eu sei que ela está vazia? Esse zero aqui, ó, você consegue visualizar? Esse zero significa a quantidade de registros que a tabela tem. Esse 12 aqui significa a quantidade de campos que a nossa tabela interna tem. Então, essa tabela que eu criei aqui, ó, ela não é de banco de dados. Essa tabela aqui que eu criei é uma tabela interna. Só existe quando eu apertar F8 no meu programa. Ok? Ela é gerada. Então, ela não existe no nosso banco de dados. Então, se eu clicar 2 vezes nela, ela vem com todos os campinhos aqui, ó, e ela vem com os registros em branco. Por que que ela está com registros em branco? Porque eu ainda não fiz a minha consulta. Eu estou parado aqui, ó, o meu debug, para fazer a minha consulta na minha GMAG-SEC. Na hora que eu apertar aqui, ó, esse carinha aqui, ou o F5, ele vai lá na GMAG-SEC, vai pegar o meu parâmetro de entrada aqui, que é o ano digitado 2024, vai comparar com o ano do SIR aqui e vai trazer somente os registros que eu tenho o ano da safra 2024. É a mesma coisa se eu vier aqui, ó, e colocar 2024 aqui. Só que se eu colocar 2024 aqui, ele trouxe o quê? Uma minha tabela do banco de dados filtrada. Então aqui tem os meus dados da meu banco de dados filtrados, ok? Só que na hora que eu trago aqui para o meu programa, olha só, note que aqui ele vai preencher aqui agora, ó, vai preencher com 19 registros, que são os mesmos registros que a gente viu aqui, ó, 19 registros na SE16N. Só que a diferença dessa tabela aqui, ó, é que esta tabela aqui é uma tabela interna. Ela é diferente do meu banco de dados, mas você olha assim e fala assim, mas é igual, verdade, é igual, com exceção do index aqui, né? Que a linha que mostra é idêntica e do mandante que não aparece aqui na nossa tabela aqui, né? Que ele fica oculto porque é de banco de dados. Mas ela é idêntica, as mesmas informações, só que essa tabela aqui, ela é uma tabela interna. Qual é a importância, que eu estou repetindo tanto, né? Qual é a importância de saber que isso aqui é uma tabela interna? Simples, ó, eu posso chegar aqui, ó, e selecionar tudo isso aqui e excluir. Tá brincando? Vai excluir do banco? Não vai, cara, porque é só uma tabela interna, é uma tabela que ela foi gerada, uma cópia do que está no banco de dados. Por que que isso é importante? Porque várias vezes, você como funcional, eu como desenvolvedor, eu analiso um registro aqui e eu quero modificar um registro aqui só quando o programa está rodando, sem mexer no banco de dados, para simular um cenário
para dar um erro ou evitar um erro, localizar um erro. Por exemplo, eu quero vir aqui, ó, eu posso excluir isso aqui, tá? Eu venho aqui ao lado direito do mouse, modificar conteúdo e eliminar as linhas. Pronto. Eu vou eliminar as linhas marcadas aqui e nada vai acontecer no banco de dados. Outra coisa que é extremamente legal para a gente fazer aqui, testes e mais testes, né? A gente alterar, por exemplo, uma informação aqui. Meu, se alterar uma informação aqui, vai alterar no banco? Não vai, isso aqui é só em tempo de execução. Na hora que você fechar o programa e girar de novo, todas as informações retornam aqui. Olha só que interessante, eu vou apagar a minha tabela. Ó. Eu vou apagar toda a minha tabela aqui para você ver, isso é seguro. O debug é extremamente seguro. A gente pode, lógico, a gente não vai mexer em produção no debug, né? Mas em testes, assim, a gente pode fazer inúmeros testes aqui, ó. Apaguei, né? E na hora que eu apaguei, olha só, se eu retornar aqui, ela está vazia agora a minha tabela. Se eu retornar aqui agora, tá? Depois eu ensino como que a gente volta a linha assim anterior no debug, ele vai preencher tudo novamente, 19 registros aqui. Tá vendo? Eu posso fazer outros testes aqui, ó, que isso é a chave do debug, é a gente simular inúmeros cenários em tempo de execução. Eu posso colocar aqui agora 2027, safra 2027. Quantos registros tem? E vou passar aqui de novo. Ah, precisa apagar a tabela? Não, é só passar aqui de novo, olha só que interessante. 8 registros ele trouxe, e a gente tem aqui os 8 registros aqui. E o interessante que eu posso até visualizar para manipular. Ah, eu quero somar uma coluna dessa tabela interna aqui que só o programa me traz esses dados. Então eu posso clicar aqui, ó, exibição da tabela em ALV, ele já me dá um ALV. Eu posso fazer a soma de toda essa área e assim por diante. Eu posso manipular do jeito que eu quiser, que isso não vai alterar nada no meu banco de dados. Isso serve para a gente fazer testes do nosso programa aqui em tempo de execução, tá bom? Então, voltando aqui, ó, eu quero te mostrar algo legal, que eu posso alterar em tempo de execução aqui também um valor. Ó. Eu clico 2 vezes em cima do valor, foi isso que eu fiz aqui. Ó. Vim aqui, cliquei 2 vezes, porque eu não quero que esse valor seja 530, eu quero que ele seja 900, eu quero testar, para ver o que vai dar isso lá no meu ALV, a conta que ele vai fazer, eu consigo fazer essa alteração. Na hora que eu voltar aqui, ó, você vai ver que ele foi alterado, tá? Deixa eu só fechar aqui. Aqui, ó, 900, foi alterado. Eu também consigo alterar a linha inteira. Se você vier aqui preencher e alterar a linha inteira, eu consigo modificar a linha marcada. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 16 aqui e 900, eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá bom? Manipular esses dados para ver como que o meu programa vai se comportar, para ver se é esse o erro que eu estou achando que está acontecendo no meu programa, tá? Isso é muito relevante e a gente vai analisar isso aqui em programas reais, tá joia? Então, essa parte de tabela interna, eu espero que esteja claro, porque ela vai ser muito importante na hora que a gente for debugar os programas reais. Por último, eu quero agora, para finalizar, percorrer uma tabela interna. O que significa percorrer uma tabela interna? Muitas vezes a gente quer fazer uma manipulação de dados, por exemplo, eu quero calcular a minha área vezes aqui, esse nomezinho aqui, deixa eu ver aqui, a fazenda, a tonelada de hectares, eu quero fazer, por exemplo, uma multiplicação aqui, ó, da cotação estimada versus a minha área paga, né? Isso aí é mais vocês que são funcionais que entendem muito dos processos, né? Ah, e qual seria a relevância de um cálculo desse? Eu não sei, só estou tirando da minha cabeça aqui para facilitar, né? Só que entenda que nós não temos esse cálculo aqui na nossa tabela, na GMAG-SEC. A gente não tem esse cálculo. Só que o cliente quer ver esse cálculo em um relatório específico. Como que a gente faria isso? Ora, eu teria que percorrer cada registro dessa tabela aqui minha, tá? Eu sei que eu estou mostrando a tabela na SE16N, vou até sair daqui para ficar mais claro para a gente ir na nossa tabela interna. Então eu teria que percorrer. Se o nosso cliente quer ver aqui do nosso contrato, desse contrato especificamente, o cálculo de área versus esse valor aqui, que eu até esqueci qual que seria, né? A cotação aqui, ó, a cotação estimada, vamos colocar a cotação estimada vezes a área, ele quer ver e quer que criamos aqui para ele um ALV com esse total aqui.
porque na nossa tabela não existe isso aí lá. Então, como que nós precisamos fazer aqui? Isso é muito comum, a gente vai encontrar muito. A gente precisa percorrer linha a linha dessa minha tabela interna, que ela só existe no percorrer do meu programa, em runtime ali, em tempo de execução, e fazer esse cálculo, a minha área vezes a minha cota estimada aqui, tá bom? E aí traz-se então um novo campo que a gente cria, por ser uma tabela interna em tempo de execução, eu posso criar 1000 campos aqui, unir 400 tabelas em uma só e montar um ALV e mostrar para o usuário em tempo de execução, mesmo que nunca existiu uma tabela desse tamanho, entende? Porque nós estamos criando, o programa serve para criar isso, né? Então, fazendo essa multiplicação, percorrendo linha a linha, eu consigo fazer esse cálculo desses dois valores e atribuir a um novo campo aqui, tá bom? Então, isso é muito comum. Para percorrer linha a linha, registro a registro, para manipular um campo, um valor de um campo específico, ou vários campos específicos aqui, eu tenho um comando que é chamado de loop aqui no nosso ABAP, que é esse carinha aqui, ó, esse loop at. Então, olha só que interessante o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho na minha tabela interna, gmagsec aqui, filtrada, porque eu filtrei lá pela minha data, eu tenho ela aqui e eu quero percorrer registro a registro dessa minha tabela. Registro a registro dela. Ok. Por quê? Porque eu quero fazer uma conta, assim, qualquer coisa que eu queira fazer. Como que a gente vai encontrar isso no código? A gente vai ver o loop at e a gente vai ver a minha tabela interna aqui e into novamente. Vamos colocar isso dentro agora de uma estrutura. O que é uma estrutura, Isaías? Uma estrutura equivale a um registro, todos os campos de uma só linha, de um registro de uma tabela. Então, uma estrutura equivale, se eu voltar aqui, ó, em estruturas não vai ter. Eu teria que ir na minha tabela aqui, vamos ver, aqui, ó, ela está aqui a minha tabela. É como se fosse isso aqui, ó. Se eu apagar tudo isso aqui, permanecer somente um registro, o número 1 aqui, ó, esse aqui com esses campos da parte que está na parte superior aqui, ó, juntamente com o campo do primeiro valor, isso é uma estrutura, chamada de uma orquiária, mas isso é um nome técnico, não há necessidade do funcional saber. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, leia registro a registro da minha tabela e cada registro que você ler, coloque dentro desta orquiária, né? Que é o nome técnico aqui do ABAP, né? Que é nada mais que é somente a linha que ele está lendo. Por quê? Porque se ele enfatizar somente a linha que ele está pegando, eu consigo manipular campo a campo. Quer ver isso? Olha só, ela aqui está vazia, ó, a minha linha. Esse cara que eu cliquei é esse aqui, tá? Esse LS aqui, ó. LS significa Local Structure, tá? Então ele é uma estrutura local aqui da gmagsec, tá bom? Então, na verdade, é a gmagsec, só ficou errado aqui, faltou o azinho aqui. Então o que acontece aqui, ó? Ele vai preencher, porque essa aqui é a cópia dos campos da minha tabela interna, e na hora que eu passar a primeira vez, ele vai focar na primeira linha e automaticamente ele vai colocar os registros da primeira linha dentro desta estruturinha aqui, ó. Então, na hora que eu colocar aqui, ó, você vai ver que esse 2222000 aqui, ó, 2000, 2000, 2000, aqui ele equivale à minha estrutura vazia. Na hora que eu colocar, você vai ver que até vai mudar aqui, ó. Presta atenção aqui para você ver, ó, nesse código hexadecimal. Ó, mudou. Ele veio para 31000 e assim por diante, 3100, que equivale a registros que foram encontrados dentro da minha gmagsec no primeiro registro. Então, se eu vier aqui agora, olha que interessante. A minha primeira linha está aqui. Se você notar aqui, olha só que interessante. O nosso acordo, o nosso contrato aqui, ó, ele é o final 4. Se eu for na minha tabela interna aqui, qual que é a primeira linha? O 4. Perceba que não tem nenhum 4 aqui, ó. 004, tá vendo? Não existe outro aqui. Então o que ele fez? Ele leu o primeiro registro,
colocou na minha tabela interna, na minha work area ali, na minha estruturinha, uma linha só aqui, na minha estrutura, ó, todos os dados correspondentes ao primeiro registro. Para que isso serve? Poxa, agora eu tenho a possibilidade de mexer dado a dado aqui, informação a informação, manipulando ele aqui dentro do meu loop. Então eu posso pegar agora aqui, ó, olha só que interessante. Eu quero pegar aqui, ó, qual o campo que eu tinha visto? O campo área. Eu posso pegar aqui, ó, pegar a minha tabela aqui, deixa eu só armazenar aqui, ó, pegar a minha estrutura, colocar ela aqui, ó, que seria a mesma coisa se eu estivesse fazendo isso no programa. Colocar um hífen, colocar o campo específico que eu preciso, que eu quero pegar essa informação e dar um enter. Ele vai trazer exatamente a minha área. E aí eu posso pegar, por exemplo, o meu outro registro, que eu queria fazer o cálculo aqui, né? Deixa eu entrar aqui para ver, que eu fiz só na simulação lá, que é esse aqui, né? Que é a cota estimada, que é esse TCQU aqui, ó. TCEQU. Então vamos colocar do mesmo jeito que ele vai lá pegar exatamente o meu registro lá. TCEQU. Ó, e agora eu tenho esses dois valores aqui. E esses dois valores eu consigo fazer vezes os dois e colocar em um outro campo que eu for criar aqui, que a gente vai visualizar isso em tempo real dentro dos programas standards e também dos programas reais aqui que estão nos clientes, tá bom? Então, essa é a parte que é muito importante. Eu coloquei esse append aqui, que nada mais é que eu criei uma nova tabela GMAG-SEC idêntica à tabela interna, também tabela interna, e fiz um append. Coloquei tudo que está aqui, eu estou transportando os dados que está na minha GMAG-SEC principal em uma GMAG-SEC auxiliar aqui, tá bom? Então, o que eu faço? Eu pego todo o registro linha a linha e vou colocando dentro, fazendo uma cópia, colocando dentro de outra tabela auxiliar aqui da GMAG-SEC, tá? Então esse append é isso. Append, coloque essas informações adicionando uma linha dentro da minha auxiliar. Se você clicar aqui, você vai ver que ela está vazia. Na hora que aparecer o append aqui, ó, ele criou um registro lá dentro, que é o quê? É exatamente o registro que estava dentro dessa minha estrutura aqui, ó, tá vendo, ó? Final 4, e se você visualizar aqui, agora está em outra tabela interna auxiliar o meu registro 4. E eu vou percorrer uma a uma. Olha que interessante, ó. São 8 registros dentro da minha GMAG-SEC. Ó, ele vai voltar, vai para o registro número 2. Quer ver? Ó, só para você saber que é o registro número 2, vamos colocar aqui o campo. Deixa eu voltar aqui na estrutura. O nome do campo que justamente aqui, ó, que vai mostrar que é o nosso contrato, né? Ó, você vai ver, ó, ele está no 4004 agora. Você vai ver que ele vai para o próximo registro, que é a linha 2. É o 70 agora. E aí ele vai vir aqui na minha auxiliar e ele vai colocar os dois. Quer ver? Eu vou até apagar aqui para ficar bem mais didático, para você entender, ó. Ficar bem mais claro, né? Esse aqui é o 70, esse aqui é a minha auxiliar, tá? A minha principal aqui é essa aqui. Esse é o meu acordo e essa aqui é o meu auxiliar. Só para você ver. Agora, na segunda linha da minha principal tabela interna é o 70. É o acordo 70. Aí, aqui agora, ele só tem o 4. Na hora que eu passar o append ali, você vê que o loop ele vai linha a linha. Olha lá, ele vai para o próximo, o segundo registro. Agora, se eu for, ele vai de novo lá. Pega agora, olha aqui, que vai mudar aqui o nosso acordo, ó. Foi para o próximo, 71. Adiciona o 71 agora lá na nossa auxiliar. Volta de novo, lê o próximo registro. Vai lá, agora é o 101. Anexa, append lá o nosso 101 até o último registro. Ó. Ele vai ficar com 8 igualzinho. É uma cópia da cópia, né? Que a gente já tinha uma tabela interna e a gente fez uma cópia só para fins de exemplo, tá bom? E por fim aqui, né, finalizamos então essa parte conceitual básica e aí sim, agora de fato, a gente vai mergulhar no debug real do dia a dia, tá bom? É um mero programa simples, se tiver alguma dúvida sobre essa parte básica, mande mensagem para mim
que eu consigo te ajudar no dia a dia mesmo. Às vezes eu fiquei com a dúvida na parte de variável, na parte de tabela interna, na parte dos operadores. Envia mensagem para mim que eu consigo te ajudar ali para você ficar mais ciente, né? Porque isso aqui é extremamente importante e no dia a dia, conforme você vai debugando, você vai ver tanto isso que vai ficar bem mais simples para você memorizar essas partes básicas, tá? Sem essas partes básicas do seu debug, não vai ser um bom debug que você simplesmente vai entrar e não vai saber o que você está olhando, tá bom? A gente vai revisar tudo isso enquanto a gente estiver revisando os nossos programas aqui, Zs e também Standards. Tá joia? Então até a próxima, a gente já volta na próxima aqui, já seguindo nessa parte do debug em si. Vamos mergulhar no debug. Até já!